Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Ipsos Talks da série Recalculando. Essa é a nossa 13ª edição, se eu não estou enganado, e a gente vai falar de um tema bastante atual, bastante relevante, talvez um dos temas que mais afetam os nossos negócios, nossas marcas hoje em dia, que é como ser relevante na nova jornada do consumidor. Como sempre, na série Recalculando, a gente traz um expert internacional da Ipsos, também vamos ter um expert local, falando do tema no Brasil, e eu sou Marcos Cagliari, vou falar, sou CEO da Ipsos aqui no Brasil, vou fazer uma introdução sobre como está o momento da pandemia no Brasil e no mundo. Hoje a gente vai ter duas convidadas super especiais, a Alison Chautas vai falar dos Estados Unidos sobre o tema. Ela é a nossa head, lidera a nossa iniciativa de Shopping Retail dos Estados Unidos e vem com uma apresentação bastante insightful. E para representar o Brasil, quem vai falar é a Mayani Machado, que é uma diretora que lidera a nossa iniciativa de Corporate Reputation no Brasil e vai aterrissar para a realidade local o que tem acontecido nas mudanças da jornada e como é que a gente continua relevante nesse contexto. Eu lembro que a gente tem sempre uma parte final de perguntas e respostas. Por favor, não deixem de mandar perguntas de vocês, é uma parte bastante interessante, normalmente a gente tem 15 minutos, 10 minutos no final, mas a gente muitas vezes não consegue responder a todas as perguntas, então a gente pede que vocês, na medida em que as perguntas ou comentários ou críticas forem aparecendo, por favor, já coloquem na caixinha de perguntas aí no controle da plataforma, tá bom? Que depois, no final, a gente sempre faz uma mesa redonda e vai conversar sobre as perguntas que estão aparecendo. Eu vou começar descrevendo, trazendo alguns dados do monitoramento de Covid que a gente faz desde o começo de março, em 16 países, então é um dado contínuo, muito robusto, e que acho que explica bem onde a gente está, e hoje a gente vai trazer dados pertinentes ao tema, que dizem sobre os hábitos de online digitais do consumidor brasileiro do mundo. Depois, especificamente sobre a nova jornada do consumidor, vão falar a Alison primeiro, depois a Mayani, e aí a gente abre para perguntas, tá? Não deixem de ir mandando as perguntas enquanto isso. Bom, o mundo hoje está num momento particularmente de dúvida, e isso acontece porque em muitos países já estão vivendo a segunda onda da pandemia. No Brasil, a verdade é que a primeira onda ainda não acabou, não arrefeceu, então é quase como se as ondas estivessem se misturando nesse sentido. E ontem houve uma nova notícia que deixa essa informação mais relevante, que é o primeiro caso confirmado de retransmissão que aconteceu em Hong Kong, uma pessoa que contraiu Covid, depois de 142 dias contraiu novamente. E isso traz uma porção de perguntas sobre a capacidade de imunização, já que o vírus pode passar por mutações, e mais do que isso, como é que as pessoas vão reagir. Então a gente está vendo aí um cenário particularmente incerto nesse sentido, e a gente tem que ficar monitorando muito próximo para ver quais serão as consequências no comportamento das populações. Começando com o índice de confiança do consumidor, que é um índice apurado pela Ipsos em 29 países, lembrando que esse índice ele não é um percentual, né? Vocês podem ver aí na barra, no eixo das ordenadas, ali, das abscissas ali à esquerda, que ele vai de 0 a 100, esse índice. Sendo 50, ele sinaliza a neutralidade, ou seja, não há nem confiança nem falta de confiança por parte do consumidor. Aqui a média, o que a gente trouxe é só a média global desses 29 países que eu me referi, chega em março, há uma queda bastante abrupta, chegou a cair 8,5 pontos percentuais, o índice de confiança, e bateu em 40 em maio. Foi o último mês de queda. Depois, lentamente, começa esse índice gradualmente a se recuperar. A gente está vendo aí, depois de 40, vai para 40,9, depois para 40,5, que é a informação já de agosto que a gente já tem disponível. No Brasil, esse índice segue um movimento muito parecido. Ele cai na mesma época e cai em uma proporção parecida. E ele também sobe nos últimos 3 meses, ele para de cair, isso começa a subir, mas sobe 2 pontos. A gente está perto de 50, 49, aproximadamente, o índice no Brasil. Então, a gente já vê aí que, apesar da gente ainda conviver com a pandemia, a gente vê uma recuperação do índice de confiança, ainda lenta, ainda não estamos no mesmo nível que a gente estava antes da pandemia, mas já há uma sinalização de uma reversão de tendência. Um outro ponto interessante que a gente já começa a ver é que as pessoas já estão reconhecendo que elas se sentem mais organizadas financeiramente.
aqui a gente está vendo em verde é quem diz que está mais organizado, e em laranja é quem não acredita que está mais organizado. A gente já vê em vários países mais pessoas crendo que estão conseguindo se recuperar financeiramente. No Brasil, esse número já é de mais de 40%. É óbvio que a gente tem que notar aqui que 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Isso tem afetado em diversas maneiras padrões de consumo, otimismo. Então, certamente esse número do Brasil aqui, principalmente esses 43% aproximadamente, que se declaram que estão conseguindo se organizar financeiramente, eles já foram afetados ou estão sendo afetados pelo auxílio emergencial, que deve durar pelo menos até o final do ano, inclusive pelas discussões no Congresso que a gente tem visto. Um outro ponto interessante é a avaliação de instituições, e aqui a gente pergunta como você avalia a performance do governo, dos empregadores e dos negócios em geral no seu país, e a gente vê um reconhecimento do trabalho como bom e excelente muito mais forte quando a gente pergunta sobre o seu empregador. As pessoas estão achando que as empresas estão atuando de maneira correta e bem e relevante, muito mais do que elas acham que o governo tem atuado, por exemplo. Se a gente olhar, inclusive, houve uma nova queda do governo já a partir do final de junho, começo de julho. É uma queda aí global, essa informação. No Brasil, a gente confirma que a performance do empregador ela tem sido bem avaliada. A gente está vendo aqui, passou de 70% para 74%, quem avalia a atuação dos empregadores como muito bom e muito bom, que é um número inegavelmente muito alto, né? Praticamente 3/4 da amostra, e acima da média global. Se a gente olhar a média global, 69% ali nas colunas laranja ali. Então, há uma percepção de que os empregadores estão sendo justos, e de fato a gente notou uma preocupação real das empresas em se comportar corretamente, em cultivar boas práticas de reputação corporativa. Isso tem sido um legado que a gente acredita que vai ficar. Com relação a outras atividades, aí a gente vê bastante discrepância entre os países. Quais atividades que vocês estão fazendo em cada país? Eu vou citar aqui o Brasil em particular, que é a terceira coluna ali, se vocês olharem nesse slide. O uso de transporte público começa a aparecer já, praticamente 30% das pessoas já declara que está saindo, que está se transitando, está se locomovendo nas cidades, mas a volta à escola e compras maiores, a gente vê ainda uma resistência muito grande por parte dos brasileiros. Se vocês olharem, inclusive, volta à escola, tem uma série de países ali que já recuperaram, que já voltaram com a escola, e no Brasil não. O Brasil apresenta um dos índices mais baixos, até porque a gente está vivendo um momento de incrível incerteza, e mesmo os legisladores estão com muita dificuldade de apresentar definições claras sobre quando serão os retornos às escolas. Então, isso está pesando bastante. Vocês olhem que no Brasil isso é onde o menor percentual de pessoas se sente confortável ou já está mandando suas crianças de volta para a escola. Mas mesmo grandes compras também ainda não é uma coisa que as pessoas estão confortáveis para fazer, apesar de estarem lentamente se recuperando financeiramente, como a gente viu. E isso é uma constante em todos os países. Aquela bola mais laranja, ela é normalmente um dos itens mais baixos em praticamente todos os países. Então, no Brasil, em particular, a gente vê aí poucas atividades sendo retomadas, e a gente sabe bem as razões. Os números ainda são bastante preocupantes em termos de contágio e fatalidades também. Especificamente nas compras online das pessoas, e mais uma vez ali olhando especificamente o Brasil, a gente já vê que há um alto percentual de pessoas que vai, por exemplo, no supermercado. Mais de 60%, mais de 2/3 da amostra já declara que está voltando, que está fazendo compras físicas, seja no supermercado ou mercearia, né? E um número menor que está fazendo compras já, quase 30%, que está fazendo compras em lojas. E aí, mais baixo, a gente está vendo a ida, um percentual menor de pessoas que estão indo aos shopping centers, por exemplo, ou mesmo comprando roupas através de experimentação, que é a maneira mais clássica que você tem contato com marcas de moda, com a indústria da moda, por exemplo. E isso é um exemplo claro de como muda a jornada, né? Um principal momento de compra de um setor tão importante como esse sendo bastante atingido, e vai ter que repensar completamente a sua jornada. Como é que você passa a ter contato com uma marca de moda, uma confecção, por exemplo? Como é que você decide uma compra se você não experimenta? E a gente está vendo aqui uma resistência das pessoas, praticamente 10% das pessoas dizem que estão fazendo essa atividade, por exemplo. Com relação à escola que a gente citou,
mesmo os países que já estavam num estágio bastante avançado, e aqui eu vou citar França e Alemanha em particular, a gente vê uma evolução da amostra que a gente coletou, do dado que a gente coletou de 17 de julho até o dado que a gente coletou no dia 30 de julho, uma mudança bastante grande. Vocês podem ver que cai ali na França e Alemanha, que eram países que já estavam num processo de recuperação bastante avançado, em especial se comparar com a América Latina, que houve uma redução de crianças voltando para a escola. Isso se explica pela retomada de um número de casos, um aumento novamente do número de casos, a segunda onda, inclusive se fala em um isolamento ainda maior em alguns dos países, notadamente na Alemanha. No Brasil, como vocês podem ver lá no outro canto direito, isso não começou a acontecer. E mais uma vez eu reforço que há um processo bastante turbulento com relação a como as decisões e informações estão sendo tomadas e divulgadas. A gente chegou a ter na semana passada, por exemplo, a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo tomou uma decisão de uma data de retorno um dia, 2 dias depois, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tomou outra decisão que basicamente negava o que a primeira decisão tinha decidido. Então, a gente está vendo aí um processo bastante confuso com relação ao retorno na escola e não é surpresa que há uma desconfiança muito grande das pessoas. No caso aqui, a gente está vendo claramente o Brasil, México e Índia, que são os países aqui no extremo desse slide que eu estou mostrando, simplesmente não estão retornando ainda. Com relação às transações, e aqui a gente está vendo online to offline e transações online de maneira geral, acho que tem bastante coisa interessante aqui, depois a gente vai dividir essas informações, mas é legal a gente notar que a atividade mais frequente, que maior percentual de pessoas realiza, ainda é checar quais as lojas que estão abertas. Quer dizer, mesmo por mais que tenha havido um processo de digitalização, é inegável que há uma cultura difícil de ser quebrada totalmente, de ir fisicamente na loja. Então, praticamente 70% da nossa amostra aqui declara que procurou online as lojas que estão abertas fisicamente. Quer dizer, aquele clássico online to offline movimento, né? A gente ainda vê isso bastante forte. Mas é inegável também que há um aumento de percentual das compras, tanto feitas por celular ou como PC e tablet, e um pouquinho menos ali, mas ainda assim um número alto, de praticamente 30%, que é a bolinha laranja, de BOPs, que é aquele Buy Online, Pick Up in Store, que é você pegar, né? Você compra online e pega nas lojas que você comprou, e a gente está vendo ainda assim mais de 30%. O que eu achei interessante nessa informação do Brasil, se vocês olharem, é um dos países que tem menor dispersão entre todas as atividades. Quer dizer, vai de 30 atividade que é menos realizada até 70 atividade que é mais realizada. Isso mostra que aquela conceito de omnichannel se materializou muito fortemente. Tem um percentual grande para quem é relevante, todas as atividades os pontos de contato e as possíveis compras e interações com as marcas. Então, a gente já vê aqui uma clareza que o omnichannel não é mais uma escolha, não é mais uma opção das marcas e dos varejos, por exemplo. É essencial que a gente tenha todas as opções. E a gente está vendo aqui é justificado pelos altos percentuais. Com relação especificamente à compra de comida, o Brasil aqui, mais uma vez, apresenta dados muito prevalentes, muito altos com relação ao percentual de pessoas que já fez compra via o aplicativo de food delivery, né, ou do específico do restaurante, número muito alto, os mais altos do mundo, inclusive, já muito próximos da China e Índia, que são países que têm uma tradição de digitalização bastante forte. Um pouquinho mais baixo aí as entregas do supermercado, mas ainda assim números muito altos. A compra de comida parece que esse é um setor e a digitalização andou muito rápido no Brasil e já vinha andando, né? Se a gente pensar bem, o Brasil sempre teve uma cultura, por exemplo, de entregador, de motoboy, já era uma cultura, era um fenômeno brasileiro há muitos anos. Então já existia, sob certo aspecto, essa consolidação no mercado de comida. E, por fim, o último dado que eu vou mostrar sobre hábitos online são as atividades realizadas pelas pessoas com relação às suas comunicações, suas atividades de contato e comunicação. E aqui a mais prevalente, a mais popular, 80% da população brasileira, fala com suas famílias e amigos, e aqui está entre os números mais altos do mundo, né? Se a gente comparar aí, deve ser o quarto, quinto país onde isso mais acontece, seguido por serviços de streaming, depois comunicação com o trabalho de vídeo, 60% das pessoas tem esse recurso, e games também, um número muito alto, 60%, um pouco mais baixo, o uso de aplicativos de saúde e bem-estar. A gente está vendo aí, de maneira geral, o Brasil com um processo de digitalização bastante rápido, mesmo comparado com outros países, como eu falei, China e Índia, por exemplo, que tem uma cultura muito maior
de serviços digitais e de celular e de mobile, por exemplo. Então, acho que com isso a gente tem aí alguns dos novos hábitos que sinalizam uma nova potencial jornada que a gente tem que prestar atenção, mas essa jornada ela não é desvinculada do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo com a pandemia. É essencial a gente manter o acompanhamento rigoroso, e aí a gente está fazendo isso semanalmente e dividindo os dados com vocês, mas de como está a evolução e como está a percepção da população com relação a essa evolução. Então vai ser uma combinação bastante delicada do medo e da insegurança que vem naturalmente com uma doença como essa, com as novas possibilidades que a gente está vendo. E a gente vê aqui o brasileiro adotando, sob grandes medidas, em grandes popularizações, né, de as novas formas de compra e os novos canais, principalmente os omnichannels. Now I would like to turn over the presentation to Alison. Alison, if you could please share with us your presentation. The floor is yours. Thanks again for being here with us. Great. Thank you, and hello everyone. I am Allison. I'm hoping you can all hear me okay. And I am here today to talk about how we can inspire shoppers along the ups and downs of today's retail landscape. I'm going to use the metaphor of a roller coaster, and I think it's not only appropriate, but one that's very personal and many of us can relate to and illustrate the mixed emotions of these very crazy times. Think about it. I personally love the way I feel after a good roller coaster ride. I'm proud of myself for doing it. There's a high, my family has had a great experience, and it's the kind of thing I really miss in this summer of social distancing. But I dread the process. I'm really nervous. The peaks make me very scared, and going down, I think my stomach's gonna fall out. But I still like it. So as I translate that to shopping, we have some of the same challenges right now. I love understanding shoppers. I used to love shopping, but right now it's not fun. And this whole crisis has made many of us realize that shopping is a purely functional activity right now, and we long for the days when we can go out and enjoy the process as well. So let's talk a little bit about what it feels like to be a retailer right now. And for those of you on the call that have worked for a retailer before, you probably understand how hard a business it is, and how low margin many retailers are, and how hard people are working. And so if you think about this analogy and you put yourself in the roller coaster, it really is a world right now where retailers many of them are really falling. And they're looking for that bright light and looking for ways to come back up as the next phase of social distancing happens in your market. If we think then about what it's like to be a shopper, it's important to understand that there's a very different set of dynamics going on. The Ipsos ethnography team has been tracking shopper behavior throughout the world since the beginning of this terrible pandemic. And we find several themes are consistent everywhere. And it's important to realize these as we start to come out of the darkest part of this lockdown, we hope. That safety is still first and foremost in our shoppers' minds. They expect safety. It is a cost of doing business now. It is not something we thought about in the sense of getting beyond the law. It was basic safety before, but now it's a new level, and it is still first and foremost. But saving money is increasingly critical. It's always important in Brazil, and we understand that, but it's even more so now as you start to think about the people that have lost work and lost money throughout the coronavirus. The hardest part, though, is the anxiety coming from the combination of the two. They want to be safe, they need to save money, and together it creates an awful lot of stress for shoppers. You may have seen some of the data that Ipsos has collected. Marco shared a bit about understanding the different sentiment phases that shoppers go through as the pandemic evolves in their market. And while this is global, you can see the yellow line is for Latin America. And what we find is that most of the world is really starting to accept that this is just the way we have to live. We don't like it, but we accept it.
And so we are resilient bodies, and we're getting used to this very strange situation. The problem is the virus won't go away, and the economy is getting worse in many, many places. So as a result, what happens is as COVID-19 flares up locally, as it is inevitable, we see many people returning back to the early phases of worry and hoarding and stocking up and creating new behaviors. We've learned that as we move on to this gradual reparation and whatever the next normal is, people bring back to the acclimation stage. So it's important to understand that this is not a simple exit from a retailer standpoint, and it really is an up and down, and this is where the inspiration for the roller coaster metaphor came from. So let's think then about what behaviors will stick and what attitudes will be with us as we start to come out and return to whatever new shopping is. Clearly, shopping behavior changes with health conditions, the economy, and consumer sentiment. So let's talk about the feelings first on the top half of the slide. Where are we now? If you think about the acclimation phase, we're concerned, we're worried, we're anxious, we may be lonely. We certainly miss fun and social and seeing our friends like we used to. So think about where you are in your neighborhood and with your family, and put yourself in the shopper's shoes for a minute. I know, like many here in the US right now, I've taken a big step backward. We had new behaviors, we found new online shopping techniques and new delivery services, and we've gotten used to it. And now we're getting ready as things in some parts of this country are just not good again. So if we translate that to shopping behavior, we have new patterns, right? I have new patterns delivered by lockdowns, and suddenly we're stocking up again. I'm sending medicine in the mail to my son who just went to university, just in case, so that he's stocked up in his dormitory in case COVID hits there. And I'm doing all the shopping online for my parents and my in-laws who are in their 80s so that they don't have to go anywhere near a store. Those are all things that 10 months ago I never would have done. I would have let them take care of themselves. So let's talk about this anxiety and shoppers' comfort levels. This data is from Brazil last month, and as we think about the percent shoppers comfortable going into stores, we're getting comfortable going to grocery stores. Still only 65% of us are comfortable, but more than half, and it's growing. But why is that? It's because we have to. We need food, we're going regularly, we're probably going closer than we used to. If you live in an environment where you drive to stores, you're probably going to the first one, not necessarily your favorite one. But as you start to look at other outlets, the levels of comfort go way, way, way down. You think about it, only 10% of Brazilians are comfortable trying on clothing or trying on shoes. And even as I say it, I kind of think how it's a sad world, right, where we're afraid to try things on, but that is the world that retailers are facing today. From an anxiety, a lot of this is driven, not surprising, by contact. So if you take a look, this is global data, but the chart is the same everywhere. Shoppers are limited touching. They don't want to touch products. They want contactless payment, and they're still very, very nervous. And those numbers have basically stayed flat for several months. So we have to be prepared for marketing to these anxious shoppers and think about, how do we drive sensory purchases without smelling the shampoo, tasting the samples of snacks, trying on cosmetics, feeling clothing, or playing with a smartphone, right? A very different customer experience. And these anxious shoppers are really overpowered. They want to get in and out, and we need to think about them as in what we talk about as fight or flight mode. From a behavioral science standpoint, it's about a mission. And how do we intercept them? How do we engage them? How do we bring them back to our categories and our brands? So thankfully, there are some best practices emerging to stay on this track. And they begin with thinking about the business questions in a very different way. Yesterday a client asked me, and a really smart one, when will shopping go back to normal? And my answer is never. It's not going to be the way it was before. You think about the photo on the right. This is a grocery store, a supermarket with almost no signs, one-way traffic, no staff or shoppers in sight.
and almost no point of sale materials and displays because they have to be cleaned every day. So they're throwing them away. And so if you trust the medical experts and this roller coaster is going to continue, we have to find new things and new questions and new answers. We can't just sit and wait. So if you think about diving into shopper feelings and behaviors, we need to think about how the pandemic has changed shopping forever. Some things will not stick. I really hope we can return to a world where there's staff in the stores who can help us and we're comfortable touching and smelling, but it's going to be a long time. So what will stick overall and in your categories in particular? How do we reinvent that experience for distancing? How do we get smarter faster, learning from regions, for example, as Asia Pacific, that are further along the curve and help predict what's going to happen in Brazil? How do we reinvent that experience and how do we drive conversion? Because at the end of the day in store, that's what matters, right? The brand experience is important, but getting them to pick it up and put it in the bag is what it's all about at the end of the day. So the first thing we need to think about new approaches, right? Certainly we've developed methodologies to do new face-to-face research in a safe face-to-face manner. And it's very different, but we can do it. But we also need to think about technology and new agile approaches. So, one example, right? Something we wouldn't have done 3 years ago. How do we blend digital qualitative, virtual shelf testing, and online eye tracking to create the new optimal environments for in-store or online, right? All words that we didn't know what they meant 5 years ago are the most important offer that our clients are engaging with us on today. So we need to think differently, not just about the research, but also about the right methodologies so we understand attitudes, behaviors, and actions, not just what sold, but why to inform our strategies. So let's think then about the impact on the shopper journey. This is an example of a shopper journey map from before COVID, and you're not expected to read it all, and it's just an example. But we were talking about how do we bring in living, pre-shopping, awareness, consideration, and then the ultimate transaction. What's the full journey? And how is it online? How is it offline? And how do the two come together from a marketing and a selling standpoint with all the different touch points that are out there? So if we start to look at the shopper journey work we're doing right now, there's some very big differences from where we were before. And they're in the quotes around this page, and I won't read them all, but we have simpler, less expensive rituals. It's changing rapidly. We're getting simpler. It's back to basics. I want to save safe, and I want to save money. It's a lot less about time than it was 6 months ago. It's a lot less about on my way home from work and a lot more about just getting the job done so I can get back to the safety of my apartment or my house. People are shopping fewer stores. They're not shopping around for the bargains. They're going to the one store they think is safest and cheapest for everything to avoid more people. They're bored, right? They're shopping along. Online is boring. While we've gotten used to things, Margaret talked about BOPUS, buying online and picking up in store. It's not a fun experience in most outlets. And you're searching for your item, you put it in the basket. If you're like me, you look at your prior items that you ordered before, and you're pretty much reordering the same things with maybe a different kind of meat or a few different vegetables, but it's staying simple and doing basics to order exactly what I need and looking for more fun. We're too scared to shop around. That's hard. Think about it. If you're an impulse category, you're a snack, you're an extra beverage, maybe it's a beer or a wine that we weren't planning, but it looks good with my meal. How do I drive impulse purchases in a world where people are on a safety mission? So these are all the types of new understanding that we are working to help understand. I want to talk deeper about safety for a minute, and these pictures are from the US, but I'm sure they relate to what you're seeing and feeling in your market too. 62% of shoppers said they'd stop shopping somewhere if they didn't think it was safe enough. I'm actually surprised the number's that low, but it's about priorities, right? And some people don't have a choice because it's the only store in their neighborhood, and maybe they don't have a car and they don't want to get on the bus. 1 in 4 will pay more. That's an opportunity for a safer store. So, one of the things that we've done here in the US, Ipsos has launched a safety tracking.
and the findings are fascinating. Shoppers prefer stores with safety protocols. They actually like that the Apple Store scans their temperature. It makes them feel confident, safe, and that the store trusts me. Shoppers that were impatient before accept queuing up and orderly lines. You can see the gates in this particular outlet and welcome the markers in telling them where to go and what to do so they don't have to worry. At the beginning of this pandemic, we were angry about that, and now we're grateful. That green screen in the middle is a toilet counter. How many people are in the bathroom in a store? And it tells you when there's too many for safety, so you wait outside instead of jamming into a restroom. And then on the one on the right, I really like, because it's a marketer, Pringles, taking a spirit that fits with their brand, of course, fun for Pringles, and turning it into safety. Here it says maintain a 6-tube safety distance at all lengths. Think about that. Safety is 6 cans of Pringles away. It's a great way to drive some impulse, keep in with the personality of the brand, and yet show that you care. So let's talk about money now. The recession mindset. You can see the numbers on the left. This happens to be data from Mexico. The numbers in Brazil are similar. We've all been hit by it in some way in our families about the economic crisis. You know, the fact that not just having salary reductions, but using our savings, maybe our retirement savings to pay for food, borrowing from family and friends. Those are all key financial dynamics that impact the shopping mind and are playing out in delaying purchases or using retailer credit, right? Many retailers are offering buy now, pay later, things that can lead to real problems down the road. We're also switching to online payment. Some of that is safety, some of that is creating more forms of credit. Some of that is the new financial technology, or what I like to talk about is fintech, that is changing the purchase journey. Fintech is really a phenomenon that grew out of Asia, but obviously with Rappi is expanding rapidly in Latin America. There are many, many startups and many places that are receiving an awful lot of money from investors, moving towards controlling the point of sale. And it's not just a way to scan on my phone so I don't have to touch money or touch a credit card or use my Google or Apple Wallet. It's a way of controlling the absolute moment of purchase. These are both advertisements from Momo at Vietnam and Rappi, of course, where they're not just talking about selling product. They're talking business to business about taking over the point of sale. And that influence is really, really important. So partnering, if you're a brand, making sure you understand that influence and understand insights associated with that influence are really, really important. It's not just your brand's digital site or apps. It's not just the retailer's digital site or apps, but it's an awful lot of third parties linked to delivery and safety and credit that are coming and playing in this game as well, making things a little more complicated. As we think about e-commerce, we're talking about all shopping, but we have to talk about e-commerce for a minute here because this really is the tipping point. And particularly for markets where e-commerce was just really starting to take off, and experimentation was with really a small group of people that were beginning to change the game. And now what we're finding is the majority of population has experimented with e-commerce pretty much in every country in the world. And so you think about here, and we see these numbers across LATAM, 63% of Mexican shoppers have used grocery delivery. That doesn't mean 63% of sales. Sales is still the minority, but 63% of us are trying grocery delivery. And that's huge because they try it, they like it, we get used to it, some of that's going to stick. And we have to get ready for thinking about e-commerce in a very, very different way, in very many different categories. We also need to think about different players. This brave new digital world is much more global. We used to talk about Shopper and retail as being local, right? Shopper is one of the most local businesses that exists. We start by going to the store we can walk to, or that's on our drive home from work or school. Well, now e-commerce takes that out. And maybe I'm more biased to my local chain and my local shop because I like them, or if it's the small guy, I want to keep them in business. So I'll order online and pick up from the restaurant around the corner or the flower shop. But all of a sudden, you've got Alibaba at the low end, you've got Sephora and so many others at the high end.
coming into different Latin American markets with brands consumers have never seen before. Some cheaper, some more expensive, and it's a different way of defining what is value and premium. And it means we need to really, really pay more attention to getting it right online. You know, I started earlier about saying shopping's not fun anymore. Well, online shopping's really not. It's also hard, and it's easy if you know exactly what you want. You want a certain kind of pasta, you can search that kind of pasta and just put it in the cart. You want a certain pair of sunglasses, you can do that. But browsing is still very, very focused on the transaction and not on the environment. This is an example of an Asian retailer where we were asked to work with a beauty client to help them understand what was working and what was not. So think about it as skincare and cosmetics. And this is Lazada, big Asia Pacific retailer. And as you look at their website, you don't see anything about beauty. Yet they've got thousands of beauty items on the website, but we don't know it. You can see some apparel, some jewelry, some toys, some other things, but you can't see the beauty products. There's a little thing about an eyebrow product, but it doesn't even look like beauty. You know, compare that to the Lego. Lego screams Lego shop. I know what they're selling, and maybe I want to buy a treat for my nieces and nephews, but I can't even find that treat for myself on beauty because it doesn't even look beautiful. So we found that in many cases, the websites lack the brands, lack showing the brand shoppers want. They might be there, but you have to dig for them. They aren't necessarily organized the way shoppers want. They might be organized alphabetically, as an example. And who shops cosmetics alphabetically? They want reviews. We want to understand the hottest colors. Maybe we want to be linked to celebrities and bloggers that can advise us on how do we stay fashionable for these lovely webinars that we're all spending our days on. It also still a lot of complaints about delivery and how we can get better. So these are all things that we're finding around the world that you need to understand in your brand and your category before you go to the retailer, so that you're developing a strategy that works from a joint business planning standpoint with a physical retailer, with the digital aspect for those that are omni-channel, with bringing them together so that it builds the category for them and the brand for you, just like you would in a brick and mortar world. So thinking of that mindset from a category management standpoint is still really important online. It's also particularly important because private label can grow faster online than it can in a store. So we need to make sure that our e-commerce situation protects our brand assets and builds upon the brand personality. So in summary, and as many of you could guess right now, I could go on and on about this topic, and I'm happy to take emails and questions, of course. But staying on track requires thinking about more than just the lockdown and just price. We need to begin by understanding the rapidly changing shopper journey and be agile enough to know it's going to continue to change. Safety and clean stores are the cost of entry. All brands, all products. It's not just the retailer's responsibility, it's everybody's responsibility to make shoppers feel comfortable and reduce anxiety in store. This new recession mindset and new fintech payment solutions must be understood and addressed in a way that builds the business. And digital experimentation needs to be embraced. We need to know this is coming. We need to know this is going to stick, and we have to be ready. So this also reinforces the importance of creating that new definition of customer experience in store online. So I'll leave you with a question for yourself. And as we move into the next discussion, think about it. Are you ready? Are you ready for this retail roller coaster for the next couple years? And are you ready to embrace it? Because we can't just sit and wait. So I thank you for your time, and I will turn it over to our next speaker now. Getting back to Portuguese now. Bom, tá todo mundo me ouvindo? Só checando se deu certo. Agora sim. Perfeito, obrigada. Pessoal, não esqueçam do módulo de perguntas. Se vocês quiserem compartilhar com a gente questões, escrevam que no final a gente vai abrir um espaço para ler perguntas e discutir em cima delas, tá? Bom,
Começando um pouquinho aqui do meu discurso, eu acho que as informações que a Alison e que o Marco trouxeram descrevem muito bem o que está se passando aqui no Brasil. Então, nos próximos 15 minutos, eu vou trazer uma perspectiva de como que essa situação pode ser manejada, né, em benefício de se criar uma relevância nesse novo ambiente. A gente está em um contexto único, em um ambiente que está mudando rapidamente, que vai continuar mudando por muito tempo e que está impactando absolutamente tudo que a gente está fazendo, né? Incluindo a dinâmica de compra. A jornada do consumidor, ela se transformou de forma totalmente acelerada. Se as pessoas falassem o que ia acontecer, né, no mundo no começo do ano, a gente certamente não ia ter acreditado, né? Então, a gente precisa se esforçar muito para ser relevante hoje, para a gente também se preparar para uma nova realidade que a gente está em construção e nesse momento de incerteza, né? O fato é, a gente tem novos rituais, novos hábitos que estão sendo gerados de forma super acelerada e que a gente precisa ajudar as pessoas a navegar nessa transformação. Bom, como vocês sabem, a realidade do Brasil, ela combina preocupações relacionadas ao impacto econômico, preocupação com a saúde, há um forte desejo da gente voltar à normalidade. Em um cenário onde a gente vê que os números de mortos se mantêm na casa de 1.000 por dia, em um cenário onde a gente tem uma vacina que é comprovadamente eficaz ainda distante, como até o Marcos colocou no começo do discurso dele, ou seja, a gente tem uma perspectiva de melhora, a gente não tem uma perspectiva de melhora no curto, no médio prazo. Não tem como essa ser uma situação que não gere ansiedade. Ansiedade que a gente leva para todos os aspectos da nossa vida. Ansiedade que a gente tem como pessoa, ansiedade que a gente tem como consumidor e ansiedade que a gente tem como marca, né? E o papel das marcas é justamente ajudar o consumidor a gerenciar essa mudança. E existe aqui uma janela de oportunidade super significativa para criar relevância. A ansiedade do consumidor é grande e gera uma maior necessidade por controle, por segurança, por certeza das escolhas, né? Eu preciso estar certo daquilo que eu estou comprando, daquilo que eu estou adquirindo. E a gente tem um fato. O Covid, ele acelerou um ritmo de mudança na jornada do consumidor que já era prevista, né? Antes da pandemia, o e-commerce ele já era um assunto importante em todo mundo. A gente, inclusive, ouvia comentários que as pessoas falavam, os cliques vão substituir os bricks, né? Que é o e-commerce vão substituir as lojas físicas. Bom, eu acho que não, e isso nem mesmo num cenário de pandemia, né? Mas no momento que a gente vive hoje, a gente pode afirmar, o físico ele é essencial, o omnicanal ele chega para ficar, e o online ele se torna realmente e igualmente relevante na jornada. E a gente precisa entender cada vez mais como que se dá essa nova jornada de compras do consumidor. E aí, independentemente da jornada que eu estou falando, se eu estou falando de on, de off, existe ansiedade, né? Por isso que a proximidade com o cliente é fundamental. A gente precisa encontrar respostas que considerem as influências contextuais do comportamento. Então, por exemplo, comportamentos sociais, normas culturais e também influências internas, necessidades, hábitos, as motivações. Ou seja, a gente precisa compreender esse shopper de forma holística. A nova jornada, ela está gerando ansiedade em todos os aspectos. Por isso que eu preciso entender o consumidor e ajudá-lo a lidar com essa ansiedade, para que essa experiência como um shopper, ela seja mais tranquila. E aqui, assim, o ponto é, eu volto no discurso da Alison, a gente precisa viver como que a gente passa de um momento onde a gente está bravo, onde a gente está frustrado, por um momento de relaxamento, um momento onde eu posso ajudar meu consumidor a navegar nessa realidade, que está mudando o tempo todo. Então, dá certeza, dá a sensação de recuperar o controle e segurança da sua jornada é super importante. Acho que esse dado pode não ser surpresa, mas a gente pode observar que isso é um dado global, a gente tem um dado Brasil também, e que é muito similar a esse resultado, né? Mas a gente pode observar que tem uma proporção maior da população global que ainda não se sente confortável em retomar as suas atividades normais, que se sente mais confortáveis em seguir diretrizes de proteção, de mitigar os seus riscos.
Por isso que a gente precisa ajudar esse shopper a mitigar, a abaixar o seu risco, a sua ansiedade, atrelado a essa mudança de comportamento. Como que eu mudo meu comportamento de forma a baixar essa ansiedade? E aí existem 5 dimensões que são básicas e importantes para gerar essa mudança de comportamento. A Ipsos trabalha com um framework de mudança que chamamos de MAPS, que tem essas 5 dimensões, que é a motivação, a habilidade, o processamento, o físico e o social. A gente já apresentou esse frame em um webinar anterior, então imagino que alguns de vocês já conheçam esse framework, mas de qualquer forma, eu vou explicar um pouquinho do que é, né? Ele é baseado em uma análise de comportamento aplicado e ele fornece uma maneira da gente interpretar e aplicar os resultados sobre uma mudança do comportamento de uma forma sistemática. Então, a ideia aqui não é entrar no detalhe de cada uma, mas considerando gatilhos de ansiedade, a gente tem que perguntar em que ponto que dessas diferentes dimensões está a oportunidade. Será que está na motivação? Será que está no processamento? Será que está no físico? Então, pode ser, por exemplo, que a questão interna no que diz respeito ao que o consumidor sente é o ponto onde a gente pode trabalhar para fazer essa mudança. Então, quando a gente fala de motivação aqui, eu estou falando de sistema 1 e 2 de pensamento, eu estou falando de racional versus o irracional dentro de um comportamento. Pode ser, por exemplo, a parte de habilidade, que significa o consumidor não sabe como fazer essa mudança. Eu não tenho a capacidade física e psicológica para engajar o consumidor nessa questão. Né? Eu vou passar um exemplo um pouquinho mais para frente, que acho que vai ficar mais claro cada um desses pilares. Né? A parte de processamento, que significa se ele está consciente, se ele está confiante que as decisões que ele está tomando são de fato inteligentes. A física, que são fatores relacionados aos recursos físicos mesmo, a proximidade, a questão financeira do próprio consumidor, né? Se é possível entrar nesse contexto, e o contexto social, que são os fatores relacionados à cultura, à sociedade, normas, e aí a gente consegue identificar o que está gerando ansiedade em cada um desses pilares. E a oportunidade que temos é justamente essa, abaixar a ansiedade neste pilar. Então, como é que eu posso mover de uma experiência que gera ansiedade a realmente fazer uma mudança de comportamento? A gente precisa trabalhar em 3 coisas. Primeiro, diagnosticar em qual daqueles 5 pilares que eu mostrei no slide anterior o consumidor está ansioso, o consumidor está tenso. E depois, dependendo aqui, se eu sou um retailer, se eu sou uma marca, decidir aonde que eu vou criar as intervenções para minimizar essa ansiedade e, por fim, desenhar intervenções que sejam adequadas. Vou mostrar aqui para vocês um breve business case para ficar mais claro. Então, como referência, esse case aqui é de compras de mercearia no online. Então, mercearia é fruta, banana, verdura, etc. Né? Nesse caso de compra de mercearia online, existem 3 pilares importantes que vocês podem ver que tem um alerta vermelho. Ou seja, eles estão gerando muita ansiedade e é onde a gente precisa ajudar o consumidor a mudar esse comportamento. Então, logo no início, na motivação da compra, existe a necessidade de verificar o que se compra, aquele medo de você não receber o que você espera, o medo de não conseguir tocar, de não conseguir cheirar, a gente está falando de comida, né? Também tem uma parte de habilidade, que é o fato de ser diferente da rotina que eu tenho, né? Não é algo que está no meu conhecimento prévio, como que eu faço essa compra online, né? Quando eu venho para o processamento, ele já está em amarelo, porque isso reflete o fato das pessoas já estarem se aventurando nas compras online. Então, é algo que já está processado dentro de mim. Eu já tenho um planejamento prévio que eu preciso fazer isso, né? Inclusive, isso é o resultado da parte física ser verde. É um ponto, inclusive, que a Alison colocou no discurso dela que 63% das pessoas já estão comprando comida, né? Groceries no online. Então, essa barreira para o online, para essa categoria específica, ela já diminui. Mas a gente ainda tem uma alerta vermelha para o social, né? Que falta a interação que o offline permite. Para de compartilhar minha câmera, aqui apareceu um aviso. Vou continuar, tá bom? Mas, enfim, voltando para o social, ainda tem uma questão do alerta vermelho, porque eu não consigo, de fato, falar com as pessoas, falar com o comprador, perguntar e assim por diante, né? Bom, depois de mapear esses pontos de ansiedade, a gente precisa decidir aonde que a gente pode fazer intervenções que ajudem o nosso shopper.
E não importa se aqui a gente está falando de uma marca varejista, a gente está falando de uma marca de produto, veja esse exercício no seu contexto, no seu negócio, seja isso para compra física, para compra online. Aqui é só um exemplo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a motivação. Como que eu faço para diminuir a ansiedade nesse caso? É evitar que a escolha e a entrega, por exemplo, sejam em desacordo, na parte de habilidade, mostrar que a nova rotina também é possível quando a gente tem pontos importantes da jornada que estão sendo considerados, como, por exemplo, garantir o frescor dos alimentos. E no social, como que eu crio uma socialização? Ou como que eu permito uma dinâmica onde exista troca entre o comprador e a loja, né? E a partir disso, desse mapeamento, a gente pode desenhar intervenções nos pilares mais relevantes e pilotar projetos que ajudem a gente a mitigar esses riscos, né? Então, no caso específico de compras de mercearia, a gente pode tornar possível que o consumidor acompanhe, rastreie o status dos pedidos, a gente pode ter transparência em relação ao estoque de cada item, então, para garantir que o consumidor está comprando uma coisa que ele de fato vai receber na sua casa, dar a opção de frescor, de ele escolher o frescor. Eu vou comprar uma banana, eu quero que ela venha verde, eu quero que ela venha madura, eu quero que ela venha muito madura, né? Essas intervenções, elas podem diminuir a ansiedade do comprador e tornar a jornada mais tranquila. Trazendo aqui outros exemplos do offline, para a gente trazer um pouquinho para esse contexto, vamos pegar um supermercado, né? Eu entendo que quando eu falo de lojas físicas, a questão do físico é extremamente importante, é um ponto que vai gerar ansiedade. Eu vou numa loja, eu estou seguro, eu vou garantir meu distanciamento social, vai ter um álcool gel na porta, será que vai estar lotado, será que não vai estar lotado? As questões de segurança são extremamente importantes, então como que eu, como varejo, eu posso garantir que os protocolos estão sendo seguidos, né? Então, a partir do momento que eu já identifiquei esses pontos de ansiedade, eu já fiz intervenções, como que eu posso garantir que essas intervenções estão sendo eficazes? Então, aqui, por exemplo, é um resultado de um estudo sindicalizado que a gente fez de cliente oculto, e a gente fez isso em diversas categorias. Aqui, por exemplo, é supermercado, né? Eu consigo, com esse dado, checar se as intervenções que eu fiz estão sendo seguidas, e como que eu posso fazer um follow e um alinhamento dessas intervenções? Então, por exemplo, o distanciamento entre funcionários ainda não está funcionando. E isso, de fato, gera um incômodo para o cliente. Então, como que eu faço uma nova intervenção de forma a garantir esse distanciamento entre os funcionários? E aqui é um outro exemplo que eu gosto muito, que explora o pilar do social. Comprar sapato. Gente, quanta ansiedade que isso gera no mundo que a gente está vivendo. Como é que eu consigo comprar um sapato sem experimentar, sem falar com a vendedora, sem sentir o material, sem ver como que vai ficar no pé? A Alison até falou no começo do discurso dela que só 10% dos brasileiros se sentem confortáveis em experimentar roupa, em experimentar sapato nessa pandemia. Então, pensando nisso, o franqueado, o nome dele é Bruno Araújo, ele é um grande amigo meu, por sinal, e está aqui acompanhando o nosso webinar. Ele é um franqueado da Anacapri e criou uma plataforma de vendas pelo Instagram, né? O que eles chamam de live selling, que funciona como um leilão. Então, através de uma live do Instagram, você está vendo as mocinhas fazendo a dancinha, elas vão mostrando o produto, mostrando o preço, mostrando coisas que estão em promoção. Isso gira estoque também, inclusive, porque acabaram ficando com estoque extremamente parado dentro dessa pandemia, e elas vão motivando a compradora a participar desse leilão online, né? Então, a partir do momento que a compradora arremete, agora voltou a minha webcam, a compradora fala, eu quero este sapato, a compradora faz eu não sei se, desculpa, gente, que apareceu a minha cara aqui na frente, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela com a minha cara ou com o PowerPoint. Estamos vendo você e a cara, tá tudo certo. Pronto, agora voltou. Então, a partir do momento que a compradora fala, eu quero essa peça, a vendedora gera um link seguro de pagamento, que é enviado para o WhatsApp, para o e-mail da compradora, como ela preferir, e ela faz essa compra, né? E essa inovação é interessante porque ela impacta também a motivação, né? Porque quem está querendo comprar sapato em pleno lockdown, né? Concorda que é uma coisa muito pequena, então não tem uma motivação para comprar um sapato agora. E assim, agora mesmo com essas flexibilizações, esse é um canal que reflete 50% das vendas da loja, né? E eu quis trazer esse exemplo nesse ponto para lembrar que a jornada não é só
que a jornada não é só o momento da compra, né? Ela existe desde o entendimento da necessidade, que vai desembocar numa jornada. E aí pode estar atrelada numa jornada super complexa, como a compra de uma geladeira, a compra de um carro, a compra de uma casa, ou uma compra por impulso, um chocolate, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa entender o trigger que está por trás até o processo de decisão. E com isso vai vir o fechamento desse ciclo e o componente que está no meio, que é o que a gente chama de omnicanal, né? A omnicanalidade. Então, eu queria fechar minha apresentação retomando esses pontos que podem nos ajudar a ser mais relevantes na jornada, nessa nova jornada de compra do consumidor. Então, a questão da omnicanalidade, que é óbvia, que já segue, né, é um discurso que já está, inclusive, batido, mas que ele segue sendo relevante. E aqui eu coloco o seja omnicanal. Por quê? Porque o ser omnicanal não é somente converter a compra no on, converter a compra no off. É conversar com esse consumidor a todo momento, desde a necessidade até a conversão. Outro ponto, identificar as ansiedades da jornada, ajudar as pessoas a lidar com essa ansiedade. E, por fim, conduzir essas intervenções que ajudem nessa ansiedade, que direcione o consumidor para essa mudança de comportamento, para que ele consiga ter escolhas mais seguras, para que ele consiga ter certeza e segurança e se sentir protegido dentro dessa jornada. Bom, era isso que eu tinha para falar, eu espero que tenha sido interessante e eu vou chamar o Diego agora, que vai abrir para as perguntas. Ô, Maiane, tudo bem? Obrigado, bom dia. Tudo bem? Eu pensei em Alisson voltar, o Marcos também. Gente, assim, muito bom, muito legal. Eu acho que a gente está num momento de grandes e profundas mudanças. A gente tem falado de muitas coisas, né? De motivações, de hábitos, mas os impactos na jornada que a gente está vendo são impressionantes, né? A gente está recebendo aqui as perguntas, eu tenho várias aqui que vocês já colocaram, todo mundo muito ativo aqui, mas fiquem à vontade de continuar colocando. A gente tem perguntas sobre estratégia, sobre questões táticas, até questões de legislação também, que a gente está no meio de grandes debates em relação a isso. O nosso webinar estava planejado para finalizar agora, meio-dia. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, a gente vai talvez passar 5 ou 10 minutinhos para permitir a gente responder algumas das perguntas, então se vocês puderem ficar com a gente mais 5 ou 10 minutinhos, a gente vai agradecer demais, é muito bom ter todos vocês aqui. A primeira pergunta que eu queria começar, and I'm going to switch to English, my first question is probably to Alison, that is having like a global view on what our clients are doing and not doing these days. We see that here in Brazil, there are still too many things that are being still framed. You know, people are still insecure to getting back to normal activities. People are afraid of getting back to supermarkets or shopping malls. People still struggle with new technologies, many of them. And we get many questions from the clients if this is the right moment to investigate or to do research, in fact, about this journey. There are still too many things that will change, and it is preferably to wait. So if you could share a little bit on the perspective that you have and what you have seen in other countries, probably more or less evolves in this journey, it would be very helpful, Alison. I think you are on mute, still on mute, yeah. Excellent, good, thank you. So the notion of when is the right time to get back to work is a very difficult question. There's not a magic day in any given market or a magic state in the pandemic that says we're going to be close enough to normal to get going. I think that is the first thing we have to embrace, this roller coaster, right? It's going to continue, and we're going to have good weeks and bad weeks and good months and bad months in every market in the world. And we're seeing that now in Asia in particular, where they've had 2 or 3 rounds of lockdowns in some countries. And they're learning how to work with that, and they're learning how to shop in a more permanent way. So if I were speaking to your client base here, I would think about my categories. Are people still using my categories? If we're still using the categories and we're still buying the categories, then it's time to understand the new habits. And that's very, very important. And you know, one of the things that countries that have had shortages on the shelves, you know, paper products, cleaning products are the ones that have been the worst around the world. Most shoppers know what a store looks like for toilet paper.
You don't have to ask them to imagine the world of what it looks like. You can use techniques like virtual shelves, the same thing online, and you can do it now, and people can think about what they liked and what they didn't like about what they've experimented with over the COVID process. So we really do believe that in most categories, we have to get used to this new world, and we have to jump in right now. There are a couple of exceptions. You know, some of the higher end luxury products, you're going to have to decide, are you going to be in business or not? And if you're going to be in business, you've got to reposition a luxury product that makes you feel good at home. You know, we're not wearing the jewelry that we wore when we went to the office. We're not wearing the jackets that we wore when we wanted to dress up and impress clients, because now it's about what we know and what we say and the value we add, not what we look like and where we're doing it from. So I would argue that it's even more important now, and we really have to push our teams. It's time to get up, get back to work, and to do it in a way that's going to work for us for the next couple of years. Good. That's good. That's good. It is a perfect time to learn and adjust for the future, right? Marcos Mayani, would you like gostaria de acrescentar alguma coisa? I would like to add something on that. It's something that Alison brought in her presentation that I think it's worthwhile pointing out again, is that several categories are changing their roles. And this is probably essential for us to start discussing the journeys. What's the new role? What's the new need that your category and your brand in particular is actually addressing? So this is, you cannot wait for that. You need to understand what the role is right now, given the new rituals, given the new routine. So the way we see it is that there is a sort of a homework before we start discussing the journey, which is what's the purpose of my brand, and what's its role right now, and it has changed. So we are seeing a new and very complex ingredient affecting the journey, which is to understand the role of the brands. So I would say that the journey right now is far more complex in this sense, and you cannot wait for that. You need to understand what's the role that you have to fulfill right now. Yeah. Connected to that, one of the things is that about this omni-channel journey, because it seems to be more inclusive as well. Yes. You know, we had predominantly obviously the point of sale, physical point of sales as main channel. We now see a larger, you know, environment where people engage through this journey. And this gives opportunity to new business, but also to new people to be part of the journey, you know. So how do you see this omni-channel strategy being optimized to include as much people as possible, you know, now that you have a broader opportunity? Well, the beauty of digital is it's much easier to target different types of people at the same time. So, you know, in a physical store, it costs a lot of money to build a shelf, to build a display, to build signage, and it takes time, right? Physical store retailers might plan programs and promotional activity 6 months, even a year for the big chains in advance. But in digital, you can react to who's there on the fly and really understand. So the notion of inclusive does not mean everybody gets the same image or everybody gets the same message in a digital world. We need to customize that experience based on who they are, what their needs are now in the current pandemic, and what their behaviors are. So I think that what's happened is the opportunities are infinite right now from a digital standpoint. And the winners at retail will be those who figure out how to use their stores for certain purposes, and how to use their phone and their digital apps for other purposes, and maybe even a full online different experience for when people are on a computer. So the one side says, oh my gosh, it's scary and it's different. The other side said, this is fun, this is dynamic. It is fun. It is fun, it's dynamic, and how can we embrace it all? You know, I still had one client say to me, my product is frozen. I don't have to worry about this. When the pandemic's over, people are never going to buy my frozen products online.
And I don't know, but I get my Amazon delivery in 2 hours. And I send ice cream all the time to my mother-in-law as a special treat. And I can do it from the local store, the local ice cream shop. So she gets 2 scoops, or I can do it with her groceries and it comes with her fruits and vegetables. So I think we're here to stay. And if we can do it in ice cream, we can do it in anything. Awesome. Awesome. I need to add something about Brazil, in particularity about Brazil. The big growth in online traffic has been from newcomers to the digital world. So people that were not familiar to the process before. So I guess that this poses a new threat, and it's nice to hear Alison talking about how easy it is to segment different public. But right now, you need to understand that the big growth and if there is a potential for it to be even bigger from now on, it will come from people that are not used or familiar with the whole online process. And this poses a new, it's almost counterintuitive in the sense that there is more onlineization in the world, but it needs to be simpler. So that's sort of counterintuitive in the sense that you need to cater for this particular public. Otherwise, there is the real risk of you alienating this person, and this is not going to stay. This is not going to be a legacy for this huge share of people. So I would say that one of the biggest challenges right now is really on the side of user experience, on this sense, to make it simpler, more intuitive, and easier for navigation as well. I mean, we know all the difficulties in the Wi-Fi connections in the country, or the quality of the connection in the country, and this is also something that needs to be addressed. Yeah, we have not talked about additional challenge. Yeah, we have not talked about the voice assistants, for instance, right? For instance, we are talking about a lot of digital engagement through apps and these kind of things, but what about the role of voice assistants as well in the journey? And I heard Alison talking about ice creams. Honestly, I mean, we are facing a strike from our mail service, our post service here, Alison. So, I mean, things that are supposed to take 1 or 2 days are taking 1 or 2 weeks. So everything needs to be considered in this big puzzle that is a country like ours. That's right. That's right. People are planning ahead for that, though. And as they start to adapt, they say, okay, if I know that, you know, forget the things that come through the mail, but even just things that are delivered by bicycle or scooter or whatever, if it takes, you know, 2 weeks to get an appointment sometimes, or a week to get an appointment, people are planning out and they're learning that they could schedule a grocery delivery, you know, every Friday at 4 p.m. With everything they need for the following week. And so you start to get into the habit of scheduling that, and then you add items when it gets closer. So it's an example of people being resilient and using the technology to create these new rituals. I mean, they really are entirely different ways of planning and shopping. Yeah, good. Anyone else would like? Mayani, would you like to say something? Yeah, I just like to add something about the inclusion point. We are talking when we're talking about inclusion, we are talking about social responsibility, and this also influences our corporate reputation, our trust, etc., etc. So when you add inclusion at your journey, that's important because you guarantee that you are talking to every kind of consumers that you have. And one good example that we have is the Alexa from Amazon. They created a platform. I think it's called See and Talk, something like that. I don't remember exactly, but it's for blind people who's struggling to see something. They just show the product on the camera, and Alexa say, this is a shampoo, this is whatever it is, and it helps blind people to shop. Good. So probably, yeah, what we will see is, you know, this new technology is also, and this new journey generating more inclusion, definitely something that the company should look into to leverage also not as, you know, a shopper journey, but also as part of the brand experience. There is one question that I would like to close with, probably because we are running out of time. We kind of talked about that already.
But it's about most of the companies have been putting in the past or the recent past all the efforts in making a good experience in the point of sales, obviously. You know, focusing on the communication that we will put in the point of sales, making sure, you know, that the customer is engaged there with my product is well positioned, so on and so forth. But there are still many limitations when we go to online in terms of creating this level of engagement. So you have talked about simplicity in many of the things, but do you figure now, do you think in any good example of someone that has been doing great in terms of creating this simple environment when you good experience when you go online, in adjusting, you know, this mindset of experience that was in the point of sales, but moving to online? So I think there are a couple of, I always get nervous when you ask me to name names. So I want to, there's a couple. The first, I actually want to build on what Mayani said about the Amazon Alexa show and tell, it's called. Because I think that is a great example of one, and trying to take that same voice technology now and putting it in stores, right? In robots, as an example. I was in a grocery store the other day, and of course, doing what I do, which is shop for other people. This time I was shopping for my father. And I'm shopping for my father in a grocery store in his town. And a robot came up to me and it said, "How can I help you?" And I hadn't seen, and it was bigger than me, it was tall. And I literally jumped. I mean, I just wasn't expecting it. And I'd seen the little robots running around, but this was like a big robot. And he's running around and talking in a man's voice. And so I said to the robot, "Where is bread in this store?" Because it wasn't my store, and it was a big, like hypermarket. And the robot said, "Bread is in aisle 13, but there is more bread in the bakery that is fresh." And I went, wow, like that was amazing and simple, right? So it's not exactly like, it's an example of the voice technology starts with online, but it can go in store, and then the opposite. The other thing that I would say about categories, and I'm going to just talk about a category, not a brand, because I don't want to play favorites, but as we think about this segmentation and we think about targeting inclusive people, there's many things that are being done for specific audiences, whether it's age, race, disability, whatever it is, and that apply better to the mainstream. And I think the beauty care companies have really done a great job with that. There are a number of different apps around the world where you can put, you know, take your picture, take cosmetics, and it'll help you with color from your home. I even heard of one in Asia that shows what you look like on Zoom, so that you can see, you know, you need more cosmetics if you want to look all dressed up on Zoom, you know, so there might be a Zoom dress day. But you start to look at some of these techniques were developed because they were trying to reach people with different skin colors, or they were trying to reach people with different gender preferences. And they suddenly realized that even, you know, a boring white hetero woman like me can be better reached by targeting all those different inclusive options. So I think those are great examples of categories that are doing a good job. Creativity will be key, right? And leveraging technology for this, for sure. Well, I'm getting jealous of Alison that is in the northern hemisphere in the summer. Still, we are here in the winter or cold, and she's that. So we have more questions here, but unfortunately we run out of time. A gente ficou sem muito tempo. A gente, o que costuma fazer com as perguntas que a gente tem aqui, a gente vai entrar em contato com vocês e vamos responder para isso. Então, eu vou deixar o Marco, se quiser também fazer agora um comentário final em relação ao último tema, e já passar também para o encerramento do webinar e convite para o próximo. Tá bom? Obrigado. Thank you, Alison. Thank you, Mayani. It's been great to be with you this morning. Thank you. Obrigada. Excellent topic and excellent subject. Thank you very much. Thank you, Mayani and Alison. Obrigado, gente. Estouramos um pouquinho o tempo, mas acho que foi por uma boa causa. Tava um tema realmente muito importante.
e eu não tenho a menor dúvida que esse passa a ser uma das prioridades em cada agenda que a gente tem, que é acompanhar o que vai acontecer com o comportamento e a percepção das pessoas, porque isso altera fundamentalmente a jornada. Não dá mais para a gente assumir que a jornada está estabelecida, certamente, ou que o momento que a gente está vivendo é um momento que vai durar. Então, esse é realmente um tema de enorme importância. Já temos uma definição do próximo Ipsos Talk, que vai ser a equação de valor para a retomada. A gente vai tentar entender aqui do ponto de vista estratégico quais são as decisões que as marcas têm que tomar nessa equação de valor, considerando o momento de potencial crise financeira que todos os países devem enfrentar e talvez maior dificuldade de emprego. Acho que esse passa a ser um tema muito importante, muito importante. Vai acontecer, então, a equação de valor para a retomada no dia 16 de setembro, às 11 da manhã. Em breve, vocês receberão um convite. Para as perguntas que não foram respondidas, a gente sempre manda alguns pitacos, então aguardem os nossos comentários. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu.